Fala, guys! Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje a gente começa uma série especial aqui no meu canal do YouTube, que eu quero trazer também elementos bastante espirituais, bastante profundos, para te ajudar de fato a somar na sua vida de empreendedorismo, de ganhar renda, de acelerar a sua renda, e que eu acho que é extremamente importante. Eu sempre gosto de falar que a gente não pode caminhar simplesmente por um braço. Nós somos seres completos. Nós precisamos continuar desenvolvendo várias frentes da nossa vida o tempo inteiro da nossa caminhada. Então, tanto crescer profissionalmente, com conhecimentos, aumentando a nossa forma de trabalho, nossa busca por isso, aumentando a nossa renda, aumentando tudo que a gente faz aqui, mas também alinhado a um segundo braço. Porque se os princípios de Deus, o princípio da palavra não estiver claro para você também, você vai ser levado a uma ruína. Não sei se você sabe, mas eu tenho contato com diversas pessoas são milionárias, o tempo inteiro no meu contexto. Essas pessoas constantemente, para não falar assim o tempo inteiro para vocês, passam por momentos de ansiedade, de depressão, momento de crise, cair cabelo, o cara acaba com o casamento. Acontece diversas coisas ao longo da vida dele, justamente porque ele esqueceu o outro braço. Às vezes até ele espiritualiza o que ele faz, mas na verdade, de fato, ele não entendeu que precisa ser corrido aqui, ó, esse outro lado espiritual da pessoa. Quero deixar bem claro que eu não sou teólogo, apesar de ser formado em teologia também. Eu fiz teologia também há um tempo, sou cristão aí há vários anos, estou envolvido na parte da igreja aí, para quem conhece minha história sabe, há muitos anos, formando empresas inclusive com princípios de Deus, formando empresas que estão enraizadas completamente do início ao fim, a forma que Deus pensa, o meu dia a dia é assim, eu ajo muito conforme isso. E eu quero justamente somar isso na sua vida. Eu queria começar hoje realmente mostrando para você o que de fato é e o que de fato você precisa para ter a segurança da sua vida profissional, da sua vida como geral. Qual que é a base que você precisa? Eu sei que muitas vezes quando a gente começa a querer falar sobre fazer algo para Deus, para poder viver para Deus, é muito comum que muitas pessoas acabam sendo aí, eu gosto de brincar, né, uma autoajuda ambulante. A gente acha que a nossa vida é simplesmente ficar falando de Deus, o tempo inteiro ir para fora, que isso, somente isso, é sinal de transbordar, de ser usado, de agradar a Deus. Mas a grande verdade é que na nossa vida cristã, o primeiro ponto que você tem que entender é que você não foi criado, não foi feito para fazer algo. Você foi feito e foi restaurado, né? O velho homem se foi, novas coisas vieram, você é essa nova criatura. Esse novo ser que você é hoje, ele é feito para que de fato você relacione com aquele que te criou. Olha só que falta de nexo a gente servir um Deus que é o nosso Senhor e Salvador, é Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A gente tem um Deus que é o oleiro que formou a gente como vaso, como objeto da sua criação, e agora simplesmente ele fala, valeu chefão, valeu por ter me criado aí, agora tchau, hein, vou só falar de você pros outros. Aí Deus, o Criador, o cara tá ali, poxa, mas e eu? Como que você vai até falar dos outros se você nem me conhece direito? Se você não sabe nem o que está com o meu coração, se você não tem nem intimidade comigo em relacionamento? Eu gosto muito de pensar um pouco no desenho do Pinóquio. Quem conhece esse desenho aqui sabe. O Gepeto ali cria o Pinóquio de madeira, porque ele queria muito ter um menino, cuidar, criar, formar o menino, e ele acaba dando vida ali para o menino. E você percebe na trama inteira esse drama, né, melhor dizendo. O drama que acontece ali de Gepeto. Poxa, e como assim? E Pinóquio querendo sair para o mundo, querer conhecer outras coisas, querer entrar em outras aventuras, querer entrar em outras questões ali. Só que você percebe que Gepeto, ou melhor, Pinóquio, ele vai ali e esquece do seu criador. Esquece de olhar, de ouvir. Qual que são os seus conselhos para mim? Por que você me fez? Nossa, muito obrigado. E nós precisamos, no nosso dia a dia da caminhada cristã, voltar a esse ponto onde de fato a gente encontrou Jesus.
Não somente, eu vou bater muito essa tecla, não somente de conhecimento, mas de experiência. E eu gosto muito quando Paulo aqui, deixa eu abrir aqui, ou melhor, Pedro, né? Acabou fechando aqui, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Pedro, ali, ele né, 2 Pedro 1 e 2 Pedro 3. Olha que intrigante isso aqui. E não só nas cartas de Pedro fala isso, como também nas cartas de Paulo, tá? Mas olha só que legal. 2 Pedro 1, 2. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro 3,18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para pensar. Eu sempre achei que a graça fosse uma coisa só. Poxa, graça. Graça é graça, Vinícius. Como assim que agora aqui no Novo Testamento eu nunca tinha reparado que existem vários versículos falando para mim crescer na graça? Que eu venha ter cada vez mais graça? Como assim? Olha só que interessante. Crescer na graça faz sentido, gente? Mas o que acontece? Quando ele começa a falar aqui, você percebe os contextos, os gregos, os estudos, você começa a observar. Ele justamente fala, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que vocês venham crescer à medida que crescem no conhecimento de Deus. Em outras palavras, esse crescer vem da raiz de fato meditar, relembrar, remoer, você cada vez mais trazer a consciência, a lembrança de quem que é Deus, o conhecimento de Deus, Jesus, não do que Ele faz simplesmente, não do que uma questão vazia de ação, de você fazer algo, não é sobre isso, é você conhecer Deus e Jesus. É você criar essa intimidade. Olha só, vamos dar um exemplo aqui para você de um relacionamento de cônjuge aqui. Imagina só, você casa, tá? Igual, vamos colocar no meu caso, né? O homem, eu, Vinícius, casa com minha esposa. E ao casar, no primeiro dia eu falo, muito obrigado por ter casado comigo, muito obrigado por ter aceitado ser minha noiva, mas eu vou sair de casa e vou falar para todo mundo de quanto que você é preciosa, de quanto que você é amada, de quanto que você é boa. Eu vou viajar o mundo inteiro, eu vou sair na rua e vou fazer tudo você pensar só para falar o quanto que você é boa esposa. Eu vou ensinar as pessoas. Eu vou fazer um curso sobre isso. Eu vou gravar vídeos no YouTube simplesmente para mostrar o quanto que você é uma boa esposa para mim. E eu falo para ela, mas não se preocupe. Eu vou passar aí 10 minutinhos para você, meia hora, junto com você de intimidade com você. Aí você faz isso. Eu vou sair aqui na rua, vou falar que minha esposa é boa. Aí quando eu volto para casa, a minha meia hora é simplesmente no meu momento de intimidade com ela, falando, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, meu bem. Eu precisava comprar um carro, mas não tô conseguindo. Eu precisava tanto de um emprego novo, mas não tá dando certo. Sabe, minha vida financeira tá difícil. Eu queria tanto mudar minha vida financeira. Ai, você sabe, meu bem, eu queria viajar para um país, encontrar meu lugar. Eu precisava melhorar meus amizades. Ou, nossa, o que eu vou fazer, meu futuro amanhã? Aí pronto, acabou a meia hora. O que você acha que minha esposa ia falar? Ô filhão, eu não casei com você pra isso, não. Cadê nosso momento de intimidade? E mais, né? Claro que esse contexto é tão engraçado, mas querendo ou não, dentro do coração da minha esposa, eu tenho certeza que ela ia reclamar. Poxa, mas você não quer saber o que eu tô pensando? Como é que foi meu dia? Você não quer nem de fato estar comigo só por estar, para ter intimidade? Cadê nosso momento de intimidade do quarto? Cadê o momento onde de fato eu quero também cuidar de você? Eu quero também expressar meu coração para você. E mais do que tudo, não só falar, mas tanto seria interessante se você, meu marido, que casou comigo, fosse se interessar em saber de mim, em querer me conhecer. E pouco a pouco você vai perceber que minhas falas sobre minha esposa lá fora na internet vai ser superficial, vai ser sem fundamento, simplesmente por ouvir falar de algo e não por experimentar algo. E desse mesmo contexto é o nosso relacionamento com Deus. A gente muitas vezes quer fazer, falar. A gente quer muitas vezes ir no nosso momento de intimidade com Deus, pedir, falar dos nossos problemas, mas em momento algum a gente fica ali gastando tempo reconhecendo quem Ele é e de fato
relembrando essa importância de entender o coração dele, crescer no conhecimento de Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece o coração de Deus, quanto mais a gente conhece os seus princípios, quanto mais a gente conhece a sua graça, meditar nessa graça, remoer nisso. Poxa, Jesus, como é que eu era antes? Olha como que eu era antes e como que eu estou hoje. E essa lembrança começa a criar raiz tão forte em nossas vidas, ao ponto de que quando a gente começa a crescer nesse outro braço que eu mencionei, a parte espiritual, profissional, de empreendedorismo, a gente vai ter essas raízes tão fortes que isso vai fazer isso aqui, ó. Ao invés de andar dessa forma, a gente começa a andar dessa forma, lado a lado. Os princípios muito bem solidificados. E aí, como está tão firme, como conheço tanto o coração de Deus, eu não preciso das minhas partes técnicas, das minhas coisas técnicas, ficar jogando aquele linguajar religioso, gospel o tempo inteiro, de só cuspir. Não, é Deus, ai meu Deus, ai Deus, Deus, Deus. Por quê? Porque minhas ações são pautadas nos princípios, são pautadas no coração de Deus. E você vai perceber o quão natural isso vai ser para você, o seu dia a dia, de agir conforme de fato é o coração de Deus. Então, eu sei que muitas pessoas aí que estão de fato até falando que são crentes, são cristãos, que vivem para Deus aí no dia a dia, também vivem com várias raízes de amargura dentro deles. Momentos de montanha-russa, de vai e vem. Você vai ver eu falando isso em diversos momentos aqui. Crises o tempo inteiro por qualquer questão. O que é tudo isso? Falta de clareza dessa base. E a gente vai depois desmembrar um pouco essa base também, outros conceitos para você. Mas eu queria começar com esse vídeo justamente porque eu acredito que essa é o ponto principal. Então, uma tarefinha que eu quero te passar é que nessa caminhada daqui para frente, nesses próximos dias, você vá para o seu momento de quarta intimidade com Deus, com Jesus, e não peça nada para Ele. Não fale nada nesse sentido. Gaste ali 10 minutos só louvando. Eu estou com crise, eu estou com cheio de coisa, eu preciso de tanta coisa de Deus. Relaxa. Confie em mim que eu estou te dizendo. Eu já fiz isso, eu faço isso constantemente desde quando eu tinha 12 anos. Em momento algum, em momento de crise, eu vou ou de coisa que está acontecendo em minha volta, eu vou para Ele para ficar falando, Deus, me ajuda, porque eu estou focando no problema. Mas a fonte é Ele. Então eu preciso focar e olhar para a fonte mais uma vez. Então gasta 10 minutos ali só louvando, só adorando a Deus. Senhor, o Senhor é santo, 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 o Senhor é grande, o Senhor é bondoso, essa misericórdia dura para sempre. E em momentos de fraquejar, que você possa estar ali desanimado, algumas coisas, cara, vai para esse ali, ó, Senhor, poxa, como tua graça é maravilhosa. Olha como tua cruz é importante na minha vida. Olha como a tua cruz é sólida para mim. Quem me dera eu, né? Que louco eu seria de querer sair disso aqui tudo, de esquecer esse peso, de esquecer essa profundidade, de esquecer de fato o quanto que isso foi o principal diferencial na minha vida. Foi isso que foi a grande virada de chave na minha vida. Como eu posso esquecer isso? E você começa a meditar naquilo, começa a crescer nesse conhecimento, começa a ler várias coisas na Bíblia em relação a isso. Nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por essa cruz. Obrigado por esse relacionamento. Obrigado por de fato ter uma nova vida em ti. E você volta a conectar na fonte. E você gasta momentos e tempo simplesmente conhecendo Ele. Não para pegar algo para passar para frente. Não para simplesmente fazer um protocolo FIFA ali para você ser mais abençoado, ter mais coisas, ter mais casas, passar por mais crises, mas simplesmente, Senhor, eu só estou aqui para te conhecer. Só quero saber dos seus princípios. Estou aqui só para ouvir sua voz, Espírito Santo. Fala comigo. Então eu queria justamente passar esse vídeo para você entender que essa é a principal base. E essa base não é para você ser usada simplesmente em momentos de crise, de tribulação, mas é algo constante que deve ser feito em sua vida. Essa base deve ser fortalecida em você dia após dia. Olha o que ele fala. Cresça no conhecimento do Senhor. Cresça cada vez mais. Busquem, meditem, continuem crescendo nisso. E é muito fácil a gente, justamente quando não começa a perceber isso, a gente mirar para desejos da carne, desejos do pecado e assim por diante. Se não me engano, Efésios ou Coríntios, né, Coríntios também fala sobre a questão de
do espírito e da carne, né? Quando a gente está tão entendendo essa questão do espírito, a gente começa a ser guiado para outras coisas. Guiados de fato na essência de quem ele é. Então eu espero que isso venha te ajudar aí nesses dias. Comece a colocar essa tarefa em prática, que eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na sua vida, beleza? Um forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos, até mais!